Programa Caminho da Universidade traz para a entrevista José Leocádio Vieira, carinhosamente conhecido como Cadinho, um dos maiores narradores esportivos das cidades e da região. Meu caro Cadinho, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é a filha da TV Cultura do Brasil. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite carinhoso de poder bater um papo com os ouvintes da TV 1000, né? E estou à sua disposição para tudo o que você quiser saber e para me transmitir aos telespectadores deste nosso brilhante canal de TV. Eu tenho certeza, meu caro Cadinho, se irei chamá-lo, que será muito produtiva a nossa conversa, porque o senhor tem exatamente na sua mente um conhecimento enorme em relação ao esporte local, e, enfim, um dos maiores narradores, como assim, eu anunciei. Mas antes de nós iniciarmos essa parte, dia 19 de julho, semana que estamos finalizando, nós tivemos o Dia Nacional do Futebol. E pensei, quem é que eu vou entrevistar para fazer uma homenagem àquela pessoa que era dedicada ao esporte como narrador, que tem um conhecimento e muitas histórias para contar. Aí me veio José Leocádio Vieira, Cadinho. Mas antes de nós entrarmos na parte do esporte, eu quero esclarecer ao nosso público telespectador quem é José Leocádio Vieira, Cadinho. Rapidamente. Bom, eu iniciei a minha carreira como narrador esportivo aos 15 anos na antiga Rádio União, a ZYD3, a pioneira. Este apelido, eu que criei, sou criador da pioneira. Entrei como sonoplasta na parte ali de toca-disco, né? E aconteceram fatos assim pitorescos. Então um locutor anunciou uma música lá, uma melodia. Ouviremos agora com Nelson Gonçalves, né? A melodia tal. E eu me distraí um pouquinho e peguei um disco errado. O disco era de acetato, derrubava no chão, quebrava. Perfeito. Depois que vieram os long plays, aquelas coisas todas, né? E larguei uma música com Orlando Silva. Nada a ver com o Nelson Gonçalves. Nada, foi suspenso 3 dias. Mas o pior é você colocasse, viu, meu caro Cadinho, Vicente Celestino ébrio. Tornei-me um ébrio. Oh, barbaridade. Olha, suspensão 3 dias. Não podia falhar, então. Não podia falhar. Então, o teu início na parte de rádio não foi diretamente como locutor, narrador, nada disso? E eu sempre adorei futebol, gostei de jogar futebol. Eu com 12 anos já era assinante de uma revista de esportes do Rio editada no Rio de Janeiro, que o título era S. Mudo Esportes, né? Esportes Ilustrado, tal. Gibi, gostava do meu gibizinho, então sempre gostei de futebol, né? Então a Rádio União era onde hoje é o Executive Center. Uma casa de madeira que tinha ali? Casinha de madeira, né? Perfeito. Simples. Antes ela funcionou como um jardim de infância, né? Que seria hoje as creches que falam, que o tempo era jardim da infância. E eu comecei minha carreira ali como sonoplasta. E sempre gostei de esporte, e não tinha esporte na Rádio União. E eu comecei a ensaiar, daí o primeiro gerente da Rádio União, tem muita gente que escreve sobre a rádio, etc e tal, mas com todo respeito a esses que escreveram tal, faltam detalhes que só eu os tenho. Primeiro gerente da antiga Rádio União foi o senhor Murilo Lupion de Quadros, parente do ex-governador Moisés Lupion. Olha, parece que combinamos até. Que é nome dado hoje ao pavilhão de esportes do Túlio de França. Perfeito. Este foi o primeiro gerente. A Rádio União foi inaugurada em 42, 44. Eu entrei em 46. E daí em 48 eu já tinha um programa esportivo às 6h30. Foram dando credibilidade pro Cadinho. Dando credibilidade, né? E eu contei esses dias para uns amigos meus aposentados, né? Que desde aquele tempo, daí o gerente não tinha INSS, não sei o que, era IAPTEC, um negócio assim. Perfeito. Dava um envelopezinho assim,
com o salário. E a PI, a PETEC e outros institutos. E outros né? institutos. Com descontozinho mensal. Isso que me ajudou na minha aposentadoria, etc. E tal. Daí vieram outros gerentes, daí comecei meu programa esportivo. Né? Em 1948 eu transmiti a primeira partida de futebol, era piá com 15 anos. 15 anos. Um jogo das duas seleções, os moradores de Porto União, atletas que residiam em Porto União e atletas de União da Vitória. Não tinha cabine, não tinha nada, era Campo do União. A cerca era aquelas ripas enormes. Nós ficamos assim num cantinho lá, em pé. Seria a primeira transmissão? Primeira transmissão, meu batismo de fogo. Olha só. E o placar foi 3-3. Cadinho, antes de você, alguém já havia assim, feito uma transmissão de futebol? O senhor Mário René Sibi, ele foi um dos primeiros, e tá aqui na minha relação de diretores, presidentes da Liga. Leri. E era pai desse meu compadre que eu falei agora, assim, off com você e com a menina ali. Né? Então transmiti essa primeira partida e tal, e tinha o jornal O Comércio, já da família Miles, tinha o falecido Chumbita, era um comerciante antigo, jogador de futebol do Palestra Itália, fundador da Palestra Itália, e ele fazia uma croniquetazinha sobre esporte. E tem esse jornal guardado até hoje. Olha. Você vê, 48. Novidade no esporte, o garoto, Cadinho, Leocádio de Vieira, estreou como narrador esportivo. E tem um monte de... Sabe? Você tem todo esse material guardado, Cadinho? Tenho tudo guardado. Me diz uma coisa, estamos falando de algo que é importante, que é a nossa história, a parte do esporte, e você domina todos os setores no sentido de conhecimento. Eu sei que você está escrevendo um livro, né? E com essas anotações que você está me colocando, esses recortes que tem, esse livro já está no forno? Como é que está a história do teu livro sobre o esporte local, específico, mais uma ênfase para o futebol? Esse meu livro, inclusive, o nosso amigo Dilon Mocinelli, advogado, né? Sim, amigão da Dilon. gente, foi membro da JDD, da Liga Esportiva João Iguaçu. Ele me manda ver uma mensagem, estava muito bom o teu livro, eu gostei, comprei 2 volumes, né? Que faz uns 10 anos. Que você está lançando, né? Não, está tudo pronto o material, inclusive prefácios. O doutor Jairo Cristi ia fazer uma parte do prefácio para mim, que já faleceu, já Sim, está a sumidade do doutor lá. Jairo. Então eu me defini, a história com fotografias, com fatos, com títulos conquistados, campeões, né? Dirigentes, né? Fatos pitorescos do esporte. Eu decidi, estou pensando e acho que vou tomar essa decisão de fazer volumes. Cada clube um volume. Então se nós temos aí 10 ou 12 clubes que já tenho todos esses dados compilados, tudo certinho, vou fazer um volume, cada um período tal, a história do clube. Bacana, acho que é uma boa ideia. Estou pensando em fazer isso aí. Que não vai ficar uma baita de um almanaque. Fica uma bíblia quase. Fica quase uma bíblia. E aí você lança... O cara vai olhar, eu não vou ler tudo isso aqui. E você lança todo mês um livro daí. Minha intenção é a seguinte, que eu sempre, desde garoto, eu leio artigos assim muito intensos, eu gostava mais das fotografias. Então com essa ideia de lançar mais fotos do que texto. Excelente, conta ótimo. Os feitos do clube, né? E a mocidade de hoje vai recordar como era o nosso esporte antigamente. Perfeito, né? perfeito. E para forçar mais um pouquinho sobre as fotografias, eu tenho uma foto inédita do União Esporte Clube, nem eu tinha nascido ainda, de 1931. Olha só, mano. Veja bem, os calções brancos com aquelas tirinhas usavam cintas. Cintas essas que nem usamos agora, porque é tudo moderna, as confecções e tal. Usavam cintas. Tinha um que usava um lenço amarrado aqui na cabeça, um colorete, um preto, chamado Aparício, um baita do zagueiro, que foi fazer testes em clubes de São Paulo, no ano de 1931. Ficavam 5 jogadores em pé,
3 ou 4 ajoelhados e o goleiro deitado com a bola. Olha só. Essa é uma foto inédita. Muito bem. Então, eu penso que o senhor vai estar colaborando com a história do esporte local e oportunizando subsídios para a pesquisa para os acadêmicos. Meu caro José Leocádio Vieira, carinhosamente Cadinho. Nós vamos ter que encerrar o primeiro bloco, que o nosso tempo passa rápido, mas eu já irei lançar um questionamento para o senhor. Eu quero que o senhor nos fale desse templo sagrado que estamos aqui. Esse gramado verde, bem cortadinha a grama, dá para ver no fundo a arquibancada. O que representa para o senhor esse espaço, templo que eu falei, sagrado? Mas o senhor vai responder depois no segundo bloco. Estou à sua inteira disposição. Ok. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é José Leocádio Vieira, carinhosamente Cadinho, um dos maiores narradores esportivos que passou aqui na nossa região. E, claro, homenagem ao Dia Nacional do Futebol, ele está presente. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é José Leocádio Vieira, carinhosamente conhecido como Cadinho, um dos grandes narradores que passou pelas nossas cidades e região. Meu caro Cadinho, eu já fiz um questionamento sobre esse templo sagrado que nós estamos aqui, que é o campo do Ferroviário assim conhecido. Me fale sobre as emoções que você sentiu aqui, as experiências vivenciadas, tantas imagens, tantas histórias, belas recordações, por gentileza. Muito bem. Voltando, fazendo um retrocesso para o nosso passado. Aqui o estádio do Ferroviário Esporte Clube, estamos fazendo esse trabalho de entrevista aqui no gramado, sentados em cadeiras de plástico, com a nossa linda cinematografista ali, a caixa d'água eterna, e 2 fatos marcaram a época para o nosso futebol. Primeiro, a conquista da Taça Paraná para o Ferroviário Esporte Clube. Aqui eu falei, estádio Enéas Muniz de Queiroz, perfeito, que era engenheiro da rede. E segundo, a estreia do Iguaçu. Mas falando por tempo determinado, a conquista do Ferroviário foi o primeiro campeão da Taça Paraná. É pioneiro. Do Estado do Paraná. Estado do Paraná. Antigamente, só os campeões regionais eram convidados para participar desse belo torneio. Hoje mudou, tem clube amador de Curitiba, clube que não é campeão, às vezes esquece o campeão, convido, virou. Então o capitão Hugo Weber, que era do Departamento Interior, que criou essa Taça Paraná entre os campeões regionais. E aqui eu tive o prazer, naquela cabine ali, né? Até estou emocionado neste momento agora. Com certeza, fique à vontade, pode se emocionar, pode chorar, Cadinho. Professor Ivan Vidal Portela. Ivan Vidal Portela. Meu auxiliar na época. Meu comentarista, auxiliar, meu compadre. Compadre também? Adoro esse meu compadre, professor Ivan Vidal Portela, advogado. Mais o meu compadre Paulo Sibi e o Algacir Kozlowski, o Cebinho, os repórteres volantes. Nós tivemos o prazer de narrar toda a trajetória do Ferroviário aqui em seus jogos, né? E o jogo final contra a Agroceres da cidade de Jacarezinho, que tinha até jogador ex-profissional militando ali. Olha só. Segundo, aqui eu tive o prazer de narrar da mesma cabine com o professor Israel Pastucci, famoso professor, grande amigo, meu comentarista, a estreia da nossa Associação Atlética Iguaçu, que eu fiz um resumozinho assim, para mexer com os saudosistas. Fica à vontade. Foi no dia 14 de novembro de 1971, que o Iguaçu estreou aqui, enfrentando o Clube Atlético Pinheiros de Curitiba,
uma potência do clube. O estádio completamente lotado dos dois lados. Essa arquibancada ainda não existe mais ali, né? Lotado, veio gente de Canoinhas, de todas as cidades, Porto Vitória, etc. Tal. E o Iguaçu saiu perdendo de 2-0. No segundo tempo, chegou ao empate de 2-2. Então, essas foram minhas grandes glórias neste estádio, que nesse disse, esse palco sagrado. Perfeito. Que deu muitas glórias para o nosso esporte amador. Muito Ferroviário, bem. Campeão da Taça Paraná, e a estreia da Associação Atlética Iguaçu no Campeonato Paranaense, num torneio que contava com a participação naquele ano de 15 agremiações. E o Iguaçu figurou no 8º lugar. Cumpriu uma bela 15 campanha. agremiações? 15 agremiações com Curitiba. Uma equipe que foi campeão. iniciou no ano muito bem, Exatamente. muito bem O estruturado. comentário, este campeonato começou em novembro de 71 e terminou no ano de 72. Muito bem. Olha só que história bonita, belas recordações. Você falou em Iguaçu e aí eu tenho que te perguntar algo, né, que aconteceu na tua vida. Lá vem chumbo grosso. Mais ou menos, chumbo grosso, na época do chumbo grosso. Quem realmente deu um grande incentivo foi então o coronel Gianordoli. Ricardo Gianordoli. Que Deus o tenha. Faleceu já, né? Tenente coronel. Pois é, eu sei que o senhor mantém até hoje contato com os familiares deles, né? Facebook é constante lá o contato. Mas eu sei que o senhor tem uma passagem bem interessante. Terminando o programa na Rádio Colmeia, pareceu que foi surpreendido, né? Por uma notícia bombástica. Bombástica, porque o Brasil vivia aquele momento, uma situação de um governo militar. E as coisas eram bem controladas. Me conta... A censura era... Em cima. Conta certinho para o senhor Aloysio e os demais telespectadores essa passagem, meu caro Cadinho. O que aconteceu? Eu tinha um programa esportivo na Rádio Colmeia, naquele tempo eu já estava na Colmeia, às 11h30, atualidades esportivas. E tinha uma secretária nossa, Wanda Skoski. Comecei a fazer o programa, daí passado de uma sessão para a outra, ela entrou na cabine, bateu e perguntou: não esqueça que tem aí um cabo do 5º Batalhão de Engenharia com um jipe, né? Sim. Intimando você para sair do programa e ir lá direto lá conversar com o comandante. Rapaz. O senhor ficou alegre e feliz? Fiquei. Uma bala verde. Digo, tô lascado, né? Minha esposa era funcionária da Rede Federal, eu telefonei para ela, tô com uma entrevista lá no 5º B. Você amenizou a entrevista. Digo, não vou almoçar, né? Sim. Pode ir almoçar, que eu não vou chegar em casa almoçar. Eu tenho uma entrevista lá no 5º B, se eu contasse para ela, ela ia ficar nervosa. Imagina na época. Cheguei lá, o cabo, que chamavam, o termo que usavam, ordenança. 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 O soldadinho, cabo, abriu a portinha do jipe, entrei ali, ele nem me olhou. Só me cumprimentou e saímos da Colmeia até lá. Imagina o que se passou na minha vida. Total, O que se passou na minha vida. 10 minutinhos de O que será que eu fiz, meu Deus? Será que eu vou ficar detido? E, sabe? Porque o clima era complicado na época, né? O clima era, né? O homem tinha recém-chegado ainda. Daí ele bateu na porta lá da sala do comandante. Coronel, ele continua. Seu Leocádio José Vieira já está aqui. Mande eu entrar. E eu escrevi aquele tempo para o jornal O Comércio. Sim. E era aquele jornal antigo, aquele baita do jornalão, né? Um jornalão. Perfeito. E a família Miles sempre me doava o caderno do meio para me fazer um comentário sobre... Eu usava as 2 páginas, contando a trajetória dos nossos clubes amadores. Avaí fez isso, São Bernardo fez aquilo, tal. E nesse ano, edição de Natal, né? Que ficava grossa com publicidade, aquelas coisas todas. Ele com o jornal. Ele com o jornalzão escondido. Nem viu o rosto dele. Nem me olhou. Só me cumprimentou, mas nem me olhou. E eu já estava meio bambo ali, né? E eu fiquei na porta esperando. A manchete da matéria: precisamos do profissionalismo. Letras garrafais, né? Mas eu nem estava me tocando nem nada disso.
vi ele com o jornal assim, daí ele pegou, baixou. O senhor Leocádio José Vieira, conte com um soldado na sua equipe. Digo, sim, será que o coronel, né? Virou, Ele é coronel, eu sou um paisano, morrendo de medo, né? De ser encanado. Ele levantou, me cumprimentou. O senhor é autor desse comentário? Daí eu já fiquei meio animado. Então conte comigo, eu sou um soldado. Endossou a ideia. Ele leu o comentário, então eu falei que o futebol daqui era autenticamente amador. Perfeito. Mas tinha um jogador ou outro que dava as mordidinhas nos dirigentes. Teve um atleta chamado Paraguaio que veio para cá, para o Avaí, e ele, para assinar com o Avaí, exigiu uma bicicleta. Opa! Quer dizer, está se profissionalizando, né? Sim. Né? E eu fui vendo aqueles Devido ao valor. Exatamente. Daí então, conte comigo, vamos, isso em novembro de 71. Ele disse assim para mim, pois vamos, conte comigo. Eu sou o Ricardo Gianordi, tenente-coronel, natural de Vitória, Espírito Santo. Digo, o senhor é capixaba. Ele disse, já dei minha puxadinha daí, né? Lógico. O senhor é capixaba, eu sou capixaba e adoro futebol, papapá. Vamos iniciar, vamos formar uma equipe. Deu o nome de vários dirigentes, Aí dos você se amadores. soltou, aí ficou. Mas daí eu me emocionei. Eu digo, Só que agora, bacana. eu quase- Então você tem todo com o seu dedo uma história em relação ao Iguaçu. Bacana, cara. Exatamente. Você todo aquele medo passou Daí, então. desde esse detalhe, nunca esqueço isso aí. Como é que eu entro em entendimento com o presidente da federação? Digo, o doutor José Milani, era dentista, presidente da federação há 20 anos. Ele disse, temos que ir a Curitiba. Não, ele telefonou, conseguiu, não sei quem, lá da Federação Paranaense, telefonou do quartel e falou dos planos dele. O doutor José Milani, não, o senhor vem aqui. Não, o senhor vem aqui. E não veio para ver. O Milani veio com a comitiva toda dele, tratando. E o senhor não veio? E eu ali e tal, né? Olha só. E daí as cores do Iguaçu, quer dizer, são coisas que a gente marca, né? Sim. Eu assinava uma revista de Buenos Aires, El Gráfico. E lá tinha os dois times famosos, lá, Boca Juniors e River Plate. E eu era torcedor, admirava o Boca. Camisa azul com a faixa ouro amarela. Daí fizemos aquelas reuniões com diretores, Otto Conrado Gruber, Jonas Godinho, um monte de dirigentes, os oficiais dele, todos, para discutir o uniforme. Vamos fazer isso, dessa cor e tal. Daí eu mostrei a revista El Gráfico. Passei para ele, ele disse, gostei. E foi passando e foi aprovado o meu... Compraram tua ideia. Compraram a minha ideia. Que bacana, cara. São detalhes que as pessoas desconhecem. Aí a importância do livro, de você finalizar esse livro e fazer 1, 2 ou 10 lançamentos, vamos transformar isso numa bíblia do esporte que é o futebol. Meu caro e José cada vez que eu finalizar um primeiro livro, eu disse, compre o segundo. Compre o segundo. Vamos comprar. E você vai estar no programa. Cada livro, um programa. Tá bom? Cadinho, nosso tempo já estourou, mas eu preciso que você fale das transmissões. Eu sei que o futebol era o carro-chefe que você narrava, transmitia, o basquete também, tantas outras coisas. Me fala alguma curiosidade nesse sentido, algo que ocorreu para você transmitir, como é que foi? Algo assim bem pitoresco. Então tem uns assuntos pitorescos mesmos. Eu transmiti jogos da primavera, transmiti basquetebol, transmiti voleibol, né? E tinha uma rinha de briga de galo aqui, nas imediações lá do bairro São Bernardo. Então tinha empresários metidos, né? Galistas, eram os termos que eles usavam. E essa rinha comemorou um aniversário e eles convidaram gente de fora, mas tudo empresário. De peso, peso, de dinheiro. Né? E vieram galistas de Joaçaba, Videira, todo esse lugar aqui, Caçador, Ponta Grossa, até de São Paulo veio. Né? Vieram cada um com o seu galo. Sim. Né? E os galos passavam a pão de ló. Feijão com arroz eles não comiam. Era só, não existia ração naquele tempo. Sim. Era um milhozinho e tudo, né? E eu disse uma coisa, eu falei, eu vou transmitir uma briga de galo. O meu gerente Aristides disse, está louco? Vou transmitir essa briga de galo.
E meu programa esportivo era às 6h30, 18h30. Eu anunciei, amanhã comemora grande festa na Rinha de Briga de Galo, vem empresário do lugar, tal. Tudo bem. Fui para lá com o aparelho. Divulgou. Divulguei. Fui lá com o aparelho, etc, tal, com microfonezinho e tal. Comecei a entrevistar um cara de São Paulo, de Taubaté. Ah, meu galo está invicto. Então, para vocês terem uma ideia, o valor dos galos não era mixariazinha. Tinha galo que se dá transformado no valor monetário de hoje, valeria 10, 15 mil reais. Oh. Mas galo de raça, de índio, né? Daqui a pouco chega a polícia, tinha aqui a jardineira, uma Rural Willis, preta e branca, mas estava aos pedaços, com 8 ou 6 policiais e o delegado. O delegado, o senhor Napoleão Feijó, família tradicional das cidades irmãs, tinha um magazine de artigos masculinos e ele era o delegado. Naquele tempo não precisava ter o título de advogado para ser concurso, aquela coisa toda. Era simpatia e tal, o delegado, o prefeito que chegava, você vai ser meu delegado. Tá. Teve Ireno Vicente, que foi delegado, um monte de gente que não era formado. Ele chegou lá, apreendeu todos os galos com a polícia, levou para o pátio da coisa, e o cara lá quis se o senhor eu vou lhe prender, né? Daí disse, boa tarde, seu Cadinho. Ele disse para mim, boa tarde, eu era piá ainda. Você não se preocupe que você dedurou todos esses caras. Eu escutei teu programa ontem às 6h30, armei minha equipe, daí os caras ficaram meio assim comigo, né? Essa foi uma Você passagem. Quis divulgar a questão quis fazer uma gentileza para os caras. Promover o momento. E a outra, já que estamos... Já estourou o tempo agora, Cadinho. Então, mas pode falar. 15 segundos, fala. 15 segundos. Transmitia a corrida de cavalo, tinha a raia lá na Lagoa Preta. Sim, né? São Bernardo. No programa esportivo às 6h30 dizia, amanhã vai ter páreo, né? Corrida, né? Largada, tal. Daí corria o cavalo do Valdir com o cavalo da Andressa, né? E eles faziam as apostas. Então transmitia até isso aí. Olha só, muito bem. Cadinho, eu sei que é muito saboroso falar contigo, você tem 1000 histórias, isso é bacana, nós devemos socializar isso. Mas eu quero que você deixe uma mensagem aos nossos telespectadores, sabe, em nome da equipe maravilhosa que temos aqui, a Andressa, fiel companheira, sempre das entrevistas, nosso muito obrigado pela tua presença e vamos lançar esse livro, você vai voltar, a gente vai assim explorar mais. Esses livros não. Os livros. Os livros. Tá bom. Legal, tá gravado aí. O que você achou da ideia? Boa. Excelente, achei boa. Não, muito bom, né? Então, uma mensagem aos nossos telespectadores. Eu agradeço o teu convite, a atenção, a cordialidade dessa bela menina Andressa, né? Pela atenção, pelo carinho. Quero dizer a todos que, em nome de Deus, eu me considero um cara feliz, né? Pelos meus familiares. E espero voltar brevemente e bater um papo com os senhores telespectadores da TV Mille. Muito obrigado, um abraço, amigo desportista e telespectador. Muito bem, mas tem que trazer um livro, senão não entrevista. Meu caro Cadinho, carinhosamente, eu tenho colocado todas as semanas o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.